Vilmar, primeiro eu quero te agradecer por você ter me dado essa honra de participar conosco. Muita gente, como eu, né, sempre estive ligado à área da educação, muitas pessoas vivem perguntando sobre como é que vai ser esse momento pós, né, ou durante pandemia, como é que vai ser isso, a nossa área, como é que vai ser, né? Em especial a volta às aulas. Então, o Vilmar, eu te convidei para a gente poder bater esse papo e tirar dúvida de algumas pessoas. Eu queria que Tá. você pudesse falar um pouquinho como é que está sendo discutido esse momento. Boa noite e obrigado por Primeiramente, participar. alô, boa noite, obrigado também pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, você que também é um educador, hoje prestando assessoria, né, ao deputado, presidente da Assembleia, não é isso? Isso, deputado Eric E Musso. isso. E também o meu boa noite a todos que estão aqui com a gente, né? Porque eu tenho participado de muitas lives falando sobre várias temáticas aí relacionadas a esse tema e recebi Uhum, o seu convite e não poderia deixar de estar aqui com você, porque agradeço. inclusive este também é o nosso papel enquanto presidente da Undime do Espírito Santo, né? Que a gente tem que fazer o diálogo. Então Exato. aqui a gente representa todos os municípios capixabas, 78 municípios, né? Como você colocou, nós estamos diante de um momento complexo e a gente realmente costuma usar a expressão pós-pandemia, mas na Uhum, verdade esse pós só vai ser pós mesmo, digamos, quando ela acabar, né? E acabar não no sentido que nós vamos voltar, mas quando nós tivermos aí uma vacina, quando nós voltarmos à vida também não dentro do que nós chamávamos de normal. E aí por isso que hoje a gente já até usa a expressão novo normal. Que eu uhum, acredito que ninguém mais será o mesmo a partir do que nós estamos vivendo. Nossa geração, isso também várias pessoas já ouviram isso, ninguém da nossa geração viveu algo semelhante, né? E aí eu também uhum. tenho dito justamente isso, que nós estamos construindo uma história e lá na frente também é essa mesma história que vai dizer se nós mais acertamos ou mais erramos, né? Exato. Porque não tem referência nenhuma para as decisões que estão sendo tomadas. E todos nós que estamos no campo da gestão pública, estamos tendo que tomar decisões. E aí decisões Uhum. baseadas em algumas experiências que, digamos assim, de países que viveram alguns meses atrás antes da gente, né? Sim. Então, E essa que tem já estão sido voltando, né? E e que já que já estão estão voltando. voltando. Então, quer dizer, já demonstra também que essa decisão, como eu coloquei, ela tem que ser tomada. Quem está no âmbito da gestão, você que também já foi secretário sabe disso, né? Quem é Uhum. prefeito, governador, né, está no âmbito de uma gestão pública, sabe que a decisão tem que ser tomada, né, em algum momento. E Uhum. com certeza haverá sempre os prós, os favoráveis, os contrários, isso é o normal da democracia, inclusive. Mas quem Uhum. está tem que tomar decisão. Agora, que essa decisão seja sempre tomada no campo da coerência, no campo da evidência, que a gente tem falado também, né, com os Uhum. fundamentos científicos. Enquanto educação, eu também tenho dito, Wilder, que não é a educação que define o momento que vai voltar, certo? Uhum. Exatamente. Assim como foi suspenso, foi a recomendação da saúde para a suspensão das atividades às escolas, né? Então, será também a saúde que irá definir o momento que irá acontecer. E aí já Uhum. está posto, né, que nós deveremos ter um quadro de nenhum município dentro de risco alto, que é o Sim. vermelho no mapa, que todos os municípios, no caso, né, essa situação de estabilidade, ela deverá estar no mínimo por 15 dias, porque é o ciclo da doença, né, de Uhum. estabilidade. Os índices de mortes, de internações hospitalares, UTIs, deverão estar, né, no âmbito da
segurança, digamos assim, né, para ter vagas. Então, são vários critérios. Então, assim, esse diálogo, quando se coloca, quando soltou essa portaria, inclusive, né, a portaria conjunta SEDU-CESA, que ela fala sobre os protocolos do retorno, então talvez o que tem confundido muitas pessoas é justamente essa expressão que está na portaria, né, que fala os protocolos do retorno. Então Exatamente. parece que vai retornar logo agora, Exatamente. e não é isso que está posto, Não é né? isso. Então, assim, quando eu fiz o convite para a gente bater esse papo, algumas pessoas me mandaram mensagens e até ligações dizendo assim, poxa, mas você vai fazer uma live defendendo o retorno às aulas? Outras perguntaram, o Vilmar está a favor do retorno às aulas? Ora, a gente, né, sabe que não é assim, a gente não está aqui defendendo o retorno às aulas, mas por que eu chamei esse diálogo? Para que a gente possa começar a discutir isso, porque a volta ela é real e iminente. Você citou muito bem. Em algum momento ela vai acontecer. Ela vai acontecer, é fato. Não tem prazo definido, mas é fato. Então, assim, lembrando que 76% em pesquisa realizada recente da população é contra a volta às aulas. Né? Então, a gente estava conversando como essa portaria ela é em conjunta da CESA com a SEDU, né? Não é sozinha, como que os municípios vão fazer, em especial, porque a gente sabe, eu fui, né, tive a experiência de ser secretário em 2 municípios, você é secretário hoje em Jerônimo Monteiro e diretor da Undime no Espírito Santo. A gente sabe que tem escolas que os banheiros não estão preparados, que tem escolas que não tem janela, né? Assim, a gente sabe que não é a realidade de muitos municípios. Como que está isso no âmbito municipal? Como é que os secretários têm recebido, os prefeitos têm conversado sobre isso? Então, essa realidade que você colocou, inclusive, é preciso também deixar claro, como você colocou aí, existem escolas realmente nessa condição, mas elas também não são realidades exclusivas dos municípios. Elas são realidades exclusivas de escolas. Então, assim, não é só no âmbito... não é só no âmbito do município que existem escolas neste perfil. Né? Então, na verdade, assim como tem escolas que estão nesse padrão, existem escolas públicas também que estão no padrão muito elevado. Né? Nós temos as duas realidades. Né? Então, assim, a discussão ela está acontecendo. Então, quando se sai esse protocolo, é no sentido de que, como você muito bem colocou, se definir que, né, as aulas irão retornar no X dias, né? O que está acordado entre o governo e os municípios, por exemplo, é que esse anúncio ele será feito no mínimo com 15 dias de antecedência, porque os municípios, as próprias escolas, o próprio governo, né, precisa se organizar, porque nós teremos que repensar questões de alimentação escolar, a conclusão dos preparos, né, no ambiente, definição, diálogo com família. Então, deixar claro para as pessoas que quando se fala no protocolo, é justamente porque nós temos que, primeiramente, planejar. Né? Exatamente. Então, a portaria, inclusive, ela fala isso, que vai ter que montar um comitê, né, um comitê aí de retorno para fazer o plano contém 98 itens, esse plano vai ter que ser aprovado pelo comitê, pela Secretaria Municipal de Educação, ser lançado no portal, ele vai ser fiscalizado pela Vigilância Sanitária, é muito trabalho. Então, quer dizer, não dá para falar assim, a aula volta semana que vem. Diferentemente de como foi a paralisação, né, este contexto é no sentido de planejar e planejar um retorno que promova a segurança nesse retorno, certo? Então, no campo do município, aí tem que ficar claro o seguinte também, o protocolo ele foi construído pela autoridade da saúde, né? Então, a educação cabe a definição de cumprir esse possível retorno. Agora, mesmo que quando a autoridade da saúde falar, não, está liberado para o retorno, pode voltar, e o governador decretar, é óbvio que cada município, né,
juntamente com as autoridades da saúde do município, terão que fazer essas avaliações aí que você colocou dos seus espaços, inclusive. Sim, A portaria deixa exatamente. claro, inclusive, que na ausência de qualquer um dos itens que estão na portaria, a aula não pode retornar ou ela terá que ser suspensa novamente, né? Pois é. E outro fator importante é no sentido de que não se pode pensar que é só a administração pública, a escola, que vai dar conta disso. Em que Uhum. sentido que eu estou falando isso? A portaria, por exemplo, estabelece que são dados vários itens lá de indicadores de que uma criança não poderá ir para a escola se ela tiver, né? Febre a partir de 37,8, estado febril, dor na garganta, coriza e várias outras questões. Aí ela coloca lá, por exemplo, que 2 desses indicadores já é motivo desta criança não ser encaminhada à escola. Mas quem encaminha a criança para a escola? É a família. Então, por isso que nós vamos ter esse preparo dos 15 dias, vamos supor aí, porque são muitas regras que terão que ser acordadas entre escola e família. Porque Uhum. as escolas também não têm um carro, por exemplo, que a criança chega, foi detectado que ela está com febre. Mas quem levou essa criança com febre? Foi a família, Exatamente. Pois é. entendeu? E aí, Então, a gente vai ver um negócio que ou a gente vai conseguir resolver um problema que a gente tem nas escolas, que é a ausência da família, né? Ou vai nesse ampliar esse momento está muito problema. positivo a relação Que família e bom, escola. que Foi um bom. ganho, foi um ganho. Eu falo assim também, nas minhas falas sempre eu tenho falado sobre isso. Olhar o lado positivo da pandemia. Um ponto positivo foi a aproximação da família com a escola. Que bacana. Muito bom ouvir isso. Porque a gente sempre, Entendeu? vários problemas que a gente, enquanto gestor, né, escolar que a gente tem, ele, às vezes seriam solucionados com a participação da família na escola. A gente sempre pregou isso. Né? Uhum. Vilmar, sobre nessa portaria, chamou um pouquinho a atenção que a educação infantil não está contemplada nela. A gente Exato. escuta, né, especialistas colocarem que não é um grupo de risco crianças, né? Então como é que está sendo avaliado isso pela Undime? Essa ausência da educação infantil na portaria. Então, existe um DT, um GT que está tratando desses protocolos, né? Então, nós Uhum, participamos, existem reuniões semanais ou quinzenais. Foi uhum, feita uma primeira versão antes disso que saiu, né? Antes dessa portaria que saiu agora. Então, foi apresentada. E na primeira versão, colocava que as crianças, a educação abaixo de 5 anos não voltaria porque era grupo de risco. Na verdade, está ainda na portaria, eu não me lembro agora qual é o artigo, mas dentro do artigo que coloca quem são os grupos de risco, o primeiro são crianças abaixo de 5 anos. Né? uhum, Então, nesse encontro, nesse GT, a Undime, ela questionou isso, ela se posicionou contrária a isso, né, que nós entendemos todas as questões relacionadas e a gente aborda isso, né, porque os uhum. protocolos, eles colocam, por exemplo, distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, uso de máscara, né, todas essas questões. E aí a gente coloca, como pensar distanciamento de 1,5 m com um bebê? Porque quem faz educação infantil são os municípios e a Exatamente, rede privada, né? Nós exatamente. não podemos pensar educação infantil com os mesmos protocolos para adolescentes e para faculdade, por exemplo, Uhum, né? Por quê? uhum. São pessoas que têm autonomia, já têm autonomia, né? Já sabe mais, deduz-se que sabe mais o que é certo, errado, essas questões todinhas. Então, tem que existir um protocolo muito específico para a educação infantil. E Uhum. aí existe uma outra questão, uma questão que a legislação diz
que o ensino é obrigatório a partir dos 4 anos. Então, nós estamos no campo do direito. Então, a criança, ela não pode ser olhada, é isso que a Undime tem defendido. Nós defendemos a vida em primeiro lugar, porque educação só se faz com vidas, né? Para ter educação tem que ter vida. Mas também, enquanto responsáveis por essa etapa, né, pelo processo formativo dessa etapa, nós temos que defender que, constitucionalmente, a educação é obrigatória a partir dos 4 anos, certo? Então, nós temos que olhar a criança não só para o lado biológico, mas a criança enquanto sujeito de direitos, tá? Então, esta também tem sido a defesa da Undime, que inclusive é a mesma que quem apoiou a Undime nessa defesa também é o próprio Ministério Público, né? Por quê? Até a creche, né, se você perguntar o meu posicionamento pessoal, né, eu tenho o direito de falar o meu posicionamento pessoal, eu vejo... Inclusive, ele pode até ser diferente do da Undime, né? Exatamente, né? Democracia. É democracia. Eu vejo complexo, realmente, uma creche voltar. Já que se põe tantos critérios de distanciamento e tudo, então, como fazer isso com criança de 6 meses? Não tem como. 1 ano, 2 anos, é muito complexo. Né? E a escola é um lugar de socialização, não tem jeito. Socialização. Né? E na educação infantil, é preciso as pessoas entenderem também que a prática pedagógica da educação infantil, ela é voltada, ela é realizada por interações e brincadeiras. Então, não existe outra forma de fazer educação infantil se não for pela interação, se não for pela brincadeira, a manipulação do brinquedo, entendeu? Então, e compartilhamento do mesmo, né? O compartilhamento, essas questões. Mas o Ministério Público coloca o seguinte, não, mas nós temos que olhar para o campo do direito. E aí, dentro da legislação, diz que compete ao órgão público ofertar, entendeu? Então, aí é questão do direito. Correto. Vilmar, nós temos aqui pessoas participando com a gente de Espero Feliz, Ibatiba, Divino de São Lourenço, Niterói, Petrópolis, Cachoeiro, Muniz Freire, Jerônimo Monteiro, 2 do Rio Preto. Obrigado pela oportunidade de estar ouvindo a gente aqui. Né? Eu estou agradecido, né? E eu queria abrir agora, tem 2 perguntas que foi feita aqui. A primeira pergunta é do Flávio, lá de Marataízes, o Flávio Peixoto. Ele fala assim, não seria viável cancelar o ano letivo? Aí não vai existir o cancelamento, né, Flávio? O que existe é a readequação do modelo de ensino, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como é que vai ficar o ano letivo? E depois eu tenho uma outra pergunta, vamos por partes aí. Seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, através do parecer 5 do Conselho Nacional, as diretrizes do Conselho Estadual de Educação, temos também a medida provisória 934, que agora foi aprovada pelo Senado também, né? Então, existem vários normativos de colocar a questão da flexibilização do ano. Então, nós não podemos pensar este ano como um ano perdido, né? Esse discurso, inclusive, ele precisa ser mudado no sentido de que várias coisas positivas, elas aconteceram a partir desse ponto negativo. O que você está querendo dizer, Vilmar? Veja, os professores, eles tiraram muita coisa da cartola, no sentido desse processo de se reinventar. Nossa classe tem que tirar o chapéu para eles, porque eu vejo cada coisa eles me mandam. E aí existiam profissionais que às vezes tinham resistência com a tecnologia, e hoje verificaram assim, esses mesmos profissionais, hoje, eu já vivi isso, falo assim, quando voltar o momento presencial, a minha prática vai ser outra, porque agora eu entendi qual é a vantagem
de utilizar essa ferramenta, como que isso me ajuda. Isso é um ponto positivo, certo? Uhum. Para o campo da gestão, mostrou, né, as desigualdades. Né? Exatamente. Ampliou isso daí. A gente sabia que tinha. Sabia, mas ficou muito visível, agora, né? Muito mas visível. agora deu clareza, né? Falava-se, o ensino híbrido é uma solução. Mas quando isso vai acontecer? Nós estamos colocando na prática. Teve que acontecer, entendeu? E da noite para o dia. E da noite sem pro dia. preparo e sem instrumentos. Exatamente, né? E criando os instrumentos. Sim. O ensino, como eu falei aqui, o ensino híbrido, né? Então, assim, agora a gente está fazendo isso. Então, tem muita coisa positiva. Com relação ao ponto. Agora, existe coisas negativas? Existe. As perdas pedagógicas estão postas, mas também vamos pensar que aprendemos outros tipos de aprendizagem. Sim. Que também são importantes para a vida, certo? Então, nós temos que olhar tanto, sim, para o lado negativo, mas temos que também pensar que, neste lado negativo, tivemos pontos positivos e que vieram agregar e que farão a diferença daqui para frente. Eu tenho dito que não seremos mais o mesmo, né? A escola teve um avanço nesse processo, né? Já tem pesquisas dizendo que nós agora já avançamos o que levaríamos de 5 a 10 anos, o que iria acontecer daqui 5, 10 anos, ela está acontecendo agora. Veja isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, é verdade, isso, é fruto disso. A gente sabia, a gente via falar em live, essas questões todas. Quanta coisa está sendo definida e realizada remotamente, e a vida está dando sequência, certo? Então, o ano, ele está para ser flexibilizado. Aqui no Espírito Santo, né? Então, assim, as normatizações dizem sobre um ano contínuo, tá? Um ano contínuo. Então, o que isso significa? Então, aqui no Espírito Santo, o Estado e os municípios já alinharam isso. Nós daremos sequência e concluiremos o ano neste ano, tá? Então, não é o ano como se fosse aquele ano tradicional. Vão ser 2 anos, digamos, em um. As crianças, os alunos, eles irão, né, para o ano seguinte, porque até mesmo, né, então, mas não se trata de aprovação ou reprovação, não é isso, tá? Isso tem que ficar muito claro, muito claro, porque senão alunos poderão começar assim, e pais também. Não, se o meu filho ele vai para o ano seguinte, então está tudo resolvido, e eu não preciso fazer mais nada. Equivocadíssimo quem pensar isso, porque nós estamos falando de um ano conjunto, tá? O aluno vai, porque também vai ter o aluno que vai adquirir a idade obrigatória e vai entrar na escola no ano que vem, certo? Então a escola tem que ter o espaço, né, para esse aluno que está entrando. E será dado continuidade, nós agora estamos dando continuidade ao currículo. Não na integralidade, na essencialidade. Ano que vem, possivelmente, nós teremos ou mais do que 200 dias, ou nós teremos que ampliar a jornada de trabalho para recompensar, para compensar tudo que está sendo perdido ou não está sendo dado agora. E, voltando, né, tendo a vacina, a vida voltando, digamos, ao dito novo normal, no final do ano, esse aluno vai ser avaliado normalmente, como aprovado ou reprovado. Então, se ele não quiser nada agora, lá na frente ele vai pagar o preço, por isso que ele não está fazendo nada agora. Tá? Então, é preciso deixar claro isso. Tanto os professores precisam explicar isso muito bem para os alunos, para os pais precisam entender isso, e aí alunos também. Com relação à educação infantil, a medida flexibilizou, né? Ela não é mais obrigatória, excepcionalmente no ano de 2020, o cumprimento do ano letivo de 200 dias e de 800 horas para a educação infantil. Então, é infantil. Já para o ensino fundamental e médio, não será obrigatório o cumprimento de dias na escola, mas não foi flexibilizado o cumprimento das 800 horas. Por isso,
Nós estamos hoje, por exemplo, encaminhando atividades semanais de 25 horas. Então, são muitas atividades que estão sendo encaminhadas. Então, se o aluno achar que porque ele vai no contínuo ele não vai fazer, ele não vai dar conta do próximo ano. E aí vai vir a reprovação. Então, a Priscila Mantovani, coloca o seu município aí, Priscila, porque eu estou em dúvida e eu não vou correr o risco de errar aqui para dizer qual que eu estou imaginando aqui. Ela fez a pergunta, mas já foi respondida, estava dentro deste tema também. A Cleide, lá de Pedra Menina, 2 do Rio Preto, está falando aqui que estamos entendendo como o professor pode fortalecer sua resiliência para que esse período não seja registrado como trauma. É verdade. Então, assim, a gente, olha, acabou de entrar meu amigo Aldano lá de Conceição da Barra, estamos chegando longe. Então, e aí, ó, tem mais municípios aí, estamos em Belo Horizonte, Iuna, Ibitirama, João Neiva, a Priscila está falando aí. Tem uma pessoa de Itanhaém, São Paulo, te elogiando aqui. Rio de Janeiro, Muqui, Cachoeiro. Eu não consigo falar o nome de todo mundo aqui, porque tem bastante gente. Um abraço aí, o pessoal a todos, mas já que nós temos aí Rio de Janeiro e São Paulo... É outra realidade, eu não sou e eu não sou só presidente do Espírito Santo, né? Exatamente. Eu sou presidente do Sudeste. Do Sudeste, então, é verdade. Além de ser nossos conterrâneos, quem está aqui com a gente, então eu os represento também nesse processo. Muito bem. Então, aí a Silvia, a Carla está aí, a Delceni passou, a gente fica até com vergonha de falar para tanta gente qualificada, assim, tantos professores, amigos aí, gente competentíssima aí participando com a gente. Mas olha, o Vallean, lá de Divino de São Lourenço, ele está perguntando sobre a questão do transporte escolar. Né? Já se foi pensado na estrutura física, já se foi pensado no protocolo para diversas outras, né, coisas. E o transporte escolar, tem algo específico para o transporte escolar? A portaria, ela prevê, né, as medidas de segurança para o transporte escolar. Então, a primeira delas é que a lotação tem que ser reduzida em 50%, né? A primeira delas, tá? Então, esses dias, ontem mesmo eu estava conversando com a minha equipe. A gente sabe que as regras da legislação, ela diz, por exemplo, que o transporte escolar, o aluno, ele só tem direito a partir de 3 quilômetros distante da escola, né? Mas, assim como no meu município, eu acredito que muitos outros, o transporte acaba pegando, porque os pais reivindicam e tal, né? Então, agora será preciso que os pais também entendam justamente essa questão, né? Que quem está mais próximo da escola, inclusive a atividade física faz um pouco bem, eu não estou falando que isso é obrigação, mas é a lei que está posta 3 quilômetros. Porque nós teremos que transportar os alunos da área rural mesmo, para chegar na escola. E então, é um problema, né? Porque problema. Querem que busquem o mais próximo possível, né? E aí a gente não consegue também aumentar a frota de última hora, né? Porque os municípios têm convênio, mas o dinheiro, como não tinha aula, o próprio Estado suspendeu esse repasse. Então, assim... Inclusive, a categoria está fazendo um monte de reivindicação, assim. Isso. Né, também, tá? Mas o que é preciso definir? Automaticamente, também, quando esse retorno acontecer, já está posto que vai começar dos maiores para os menores, né? A gente coloca que a educação seja a última atividade econômica a voltar dentro desse padrão de normalidade, e quando ele começar pelos maiores. Toda vez que começar, né, cada etapa que começar tem uma diferença possivelmente de uma para outra de 14 dias, porque é o ciclo da doença. Então você vê, é uma coisa tudo, como nós estamos falando desde o início, planejado, né? E aí, automaticamente, não vai ser todo mundo também na escola ao mesmo tempo, tá? Vai ter que se avaliar as escolas, a portaria já saiu, tem que dar o distanciamento de 1,5 metro entre cada aluno na sala de aula. Então, as redes aí agora, as escolas, ela tem um dever de casa. Bem, se eu tenho que manter o distanciamento de 1,5 metro entre carteiras, digamos assim, de alunos, quantos alunos vão comportar essa sala por vez?
Então, existem lugares, né, São Paulo já trabalhou mais ou menos assim, né, que vai ter que voltar, num primeiro momento, 35%, depois 35%, depois 30%, que totaliza 100%, né? E aí é onde a gente fala a combinação de presencial com remoto. Porque se durante uma semana ou 15 dias frequenta 35%, num outro ciclo, esses ficarão em casa e outros voltarão para a escola. Os que vão para casa vão com atividade, aqui vai ter presencial. Com essa metodologia, também se reduz o número de alunos no transporte escolar. Você entendeu? Exato, entendi. Então, Perfeito. quer dizer, existe toda uma sistemática para diminuir esses processos. Pensando na Grande Vitória, por exemplo, fala-se em entrada escalonada. Por que entrada escalonada? Porque na Grande Vitória não existe transporte escolar. Os alunos, eles recebem passe e utilizam o transporte coletivo. Então, quando se fala num transporte, uma entrada escalonada, é para diminuir a aglomeração nos pontos de ônibus. Muito Entendeu? bacana. O Valeriano Então, está assim, agradecendo aí pela resposta. são todas essas questões. É muito planejamento, é muita decisão para ser É, adotada. temos muito trabalho, a área da educação tem muito trabalho. Ô Vilmar, e a gente, então nós falamos, né, da volta às aulas e estamos falando da volta às aulas em relação a diversos segmentos dentro, né, disso. Tem escolas que servem a quantidade de refeições muito maior do que alguns restaurantes, né? Como é que vai ser, como é que se imagina e vai trabalhar essa questão da alimentação escolar, já que a gente também conhece shoppings, viu, agora que estão reabrindo os restaurantes, ampliando o horário de funcionamento dos mesmos, isso continua na escola? Como é que você, essa discussão existe? Como é que está sendo falado? Também, antes de mais nada, Deixa deixa eu eu só só. aproveitar. Ah, Ah, tá. eu quero. Tem muita gente chegando ainda, gente de Porto Real, Rio de Janeiro, É ela Aracruz, que eu ia falar, minha amiga Alba, que há muito tempo eu não Alba. vejo, Que né? A legal. Alba aí do Prêmio Itaú Unicef, um grande Que, abraço. que bacana. Tem gente de Niterói, mais pessoas de Niterói. Então, e eu quero, né, colocar para as pessoas que estão chegando e que às vezes não viram, nós estamos hoje tendo uma boa prosa sobre a possível, né, a iminente volta às aulas na pandemia. Então, é isso que a gente tem conversado com o Vilmar, que é o diretor da Undime no Espírito Santo, na região Sudeste. Então, Vilmar, vamos lá falar um pouquinho da alimentação escolar. Então, a alimentação escolar também ela está no protocolo, né? É, Ela consta daí, é um desafio grande, e isso daí está sendo realmente, nós pensamos muito, temos pensado muito sobre isso, desafio. Se nós formos buscar, por exemplo, informações, na China, por exemplo, os recreios, digamos assim, né? Eles passaram a ser na própria sala de aula, para evitar a circulação e tal. O que o protocolo diz? No campo da alimentação, o distanciamento aumenta. Ele passa, me parece, para 2 metros. Né? Então, ele deixa de de um ser... e meio para E dois. aí, de 1,5 para 2, né? Porque aí as pessoas estão sem máscaras, né? Essas questões Sim, todas. Então, elas não manuseando podem objetos, né? manuseando objetos, ela não pode ficar de frente uma para a outra. Então, nós teremos que demarcar espaços que podem ter assentos, os que não podem ser ocupados. Então, isso diminui consideravelmente o número de pessoas que podem ficar no refeitório. Então, isso nós Exato. temos discutido muito como fazer isso, né? E aí sugere-se que utilize material descartável, né? E aí a gente vai cair no outro campo complexo, né? De se ficar utilizando material descartável, que é Sim, lixo. Aí vem a outra defesa.
são muitos campos que Vai girando, uma coisa vai girando. Que vai girando, que vai acontecendo, né? É. É óbvio que ninguém aqui também seria, digamos, a gente tem aí os protocolos, tem as nutricionistas, né? Cada município tem. Eu tive conversando com a minha, inclusive, esses dias, sobre essas questões que vão ter novas práticas também de higienização dos talheres, né? Porque são coisas que não cabem, tá, Wilder? Não cabem na prática realmente. Uma coisa é estar lá, né? E como operacionalizar isso. Agora, terá que acontecer, porque a alimentação é um programa, né? Diga-se de passagem, ele é referência no mundo, o programa de alimentação do Brasil, né? Tanto do livro didático quanto da alimentação. Então, assim, é algo importante, né? Nós e os municípios também estão com esses desafios, tá? Por quê? É claro que as pessoas podem falar assim, não, mas nós não temos a ver com isso, mas infelizmente nós temos que afeta. Muitos processos licitatórios, eles ocorreram, né, são atas de registro de preço. O que eu estou falando aqui agora você vai entender perfeitamente, né? Quem é gestor público vai entender muito bem isso. Então, se faz um processo licitatório e a pessoa ela faz uma oferta do preço e ganha o menor preço. E aí nós estamos enfrentando um desafio. Eu estou tendo um problema, por exemplo. Eu estou querendo ofertar a minha sexta, segunda, né? Mas o fornecedor não está me entregando, porque ele alega que o preço, o que ele licitou, em virtude da pandemia, o preço subiu muito. Então, né? eu quero conversar sobre isso. E ele não consegue entregar o produto naquele valor que ele licitou. Exatamente. Né? Por exemplo, o álcool. Nós chegamos a comprar o álcool a quanto? Né? A 15, 20, alguma coisa assim. Foi a 20, teve até mais no início da pandemia. Aqui no meu município, o álcool foi licitado, por exemplo, a R$3 e pouco. Não vai entregar. O fornecedor prefere vender... Ele prefere levar a multa, se for o caso. Exatamente, fica melhor para ele. Ele não consegue comprar nesse preço para revender. Exatamente. Então, eu queria conversar sobre isso. Nós combinamos, né, Vilmar, de conversar um pouquinho, para não ficar extensivo e cansativo. A gente está com 42 minutos de conversa, nós vamos começar a fazer as considerações finais. Eu quero ver se alguém se alguém tem mais alguma pergunta. Te agradeço. A Érica está falando aqui, como mãe, ela não é a favor das aulas, pois as crianças tem crianças com problema respiratório, isso é um risco, ela não vai colocar o filho dela em risco. Ela e 76% da população pensa isso, né? Então, mas aí também é preciso definir o seguinte, deixar claro, dentro desse contexto aí, os grupos de risco, eles serão respeitados, tanto alunos quanto profissionais. Entendeu? Sim. Então, quem é grupo de risco devidamente documentado, ele teria o atendimento diferenciado. Entendeu? Ótimo. Excelente aí para a Érica ficar mais tranquila em relação a isso, que o filho dela não será, né, se for o caso dele, né, ou de algum amigo, não sei, não seja prejudicado. Ô Vilmar, eu sempre falo com as pessoas, enquanto eu estava na ativa como gestor direto, porque a gente às vezes é muito criticado pela ineficiência do setor público. Em alguns, né, e às vezes isso acontece, e eu sempre cito como exemplo, às vezes eu ia numa escola e tinha uma lâmpada queimada, e aquela lâmpada ficava queimada lá uma semana, 10 dias. É fato, isso acontece. Se é na minha casa, e se eu tenho dinheiro ou crédito, automaticamente eu vou resolver o problema. Mas no setor público não é assim. A gente sabe que tem uma série de processos, né, uma série de trâmites burocráticos que agora do álcool aí. E aí outra causa muita apreensão nas pessoas, né, por essa eventual ineficiência do setor público atrapalhar essa iminente volta às aulas, porque aí vai faltar o álcool, porque o fornecedor não quer vender naquele preço, os equipamentos de segurança, o outro município que tem mais dinheiro, outro país que às vezes é importado, tem mais dinheiro, comprou, e assim, nós vamos passar momentos, né, talvez difíceis, ou
também, assim como foi um ponto positivo, a volta, a reaproximação da família na escola, talvez seja a hora da gente também pensar positivamente de que o setor público vai conseguir ser eficiente nesse quesito aí, em especial. Exato. Agora, é isso que as pessoas também terão que ter muito claro isso para elas, né? A portaria, ela estabelece isso. Na ausência de Uhum, um dos itens, não pode dar sequência. O processo uhum, tem que interromper. E o interromper, e nós estamos vendo aí em outros países, né, que começou e já está parando de novo por causa do processo, né, da aham. segunda Segunda onda e onda, né? tudo. Segunda onda. Agora, o que precisa ficar claro é justamente isso. Se voltar, quando voltar, nós não sabemos quando. Nós estamos no campo do planejamento. Precisamos Uhum, planejar para quando isso acontecer, tenhamos minimamente uma segurança, né? uhum. Não garantias, mas possibilidades de segurança. Ninguém pode garantir nada. Até porque ninguém pessoa não vai ficar o tempo todo na escola. A escola seria 4 horas, né? 20 Uhum, horas ela está em outro contexto, certo? correto. Então, quer dizer, nós também não podemos só pensar, né? É claro que a movimentação e tudo, eu só estou aqui fazendo uma análise de discurso, né? A gente precisa fazer isso tudo aqui, uma análise de discurso, tá? Aham. Deixando as coisas bem mais claras. Mas se voltar e tiver que interromper, automaticamente nós já sabemos que interrompeu, continua normalmente as atividades remotas, Remotas, entendeu? correto. A prática vai ser essa daqui para frente. É. Então, a Silvia está colocando aqui, como professora, mas principalmente como mãe, não imagina esse retorno. A gente também não, mas ele Normal, é uma situação, é iminente, né? A Rosa está falando que é complicado quanto ao uso de máscaras, pode haver compartilhamento, não só com as máscaras, mas criança. A gente já tem dificuldade no dia a dia em disciplinar, em disciplina na sala de aula. Você imagine quando você vê criança com lápis na boca, daí a pouco pintando um desenho, daí a pouco está na boca da outra. Assim, tem muitos enquanto assim, uma desafios. dica que eu dou, sabe, Wilder, eu tenho colocado isso para os meus professores aqui, eu já fiz vídeos para os pais falando sobre isso, a importância das rotinas, né? Por que que a educação Uhum, infantil, às vezes o pai está falando assim, não vou fazer, eu tive que fazer um esclarecimento aqui no meu município justamente por isso. O pai que tem filho na educação infantil e tem no ensino fundamental, não, eu vou priorizar o da educação do fundamental, porque aqui é mais. Só que para a criança pequena, a rotina ela é muito importante, sim. né? Ela é fundamental, ela tem um sentido. Então, qual a principal rotina que, se um pai, né, ele vai pensar assim, não, se as atividades voltarem, eu vou encaminhar o meu filho. Uma rotina que ele já pode estar desenvolvendo é esclarecendo para o filho, olha, não pode trocar máscara, vamos usar máscara. Então, mesmo estando em casa, porque no momento que ele estiver na escola, se ele ficar 4 horas, ele vai ficar de máscara. Então, ter uma Exatamente. rotina, vamos usar 4, e a gente sabe que incomoda, é muito enjoado Claro, aquilo. claro, a gente passa uma Né? reunião, Vamos, aí vamos fica aí ser um tempo, sinceros, a gente sai, tem consciência disso claro, tudo, mas é necessário, é uma rotina. Eu não posso ir para o meu trabalho hoje sem a máscara. Eu não é. posso entrar no supermercado hoje Lugar nenhum sem a hoje, máscara, praticamente. É, no lugar nenhum. Então, assim, trabalhar com a rotina é um bom começo para os pais neste momento, pensando num possível retorno. a Ana Cláudia, que é minha prima lá de Niterói e professora, está colocando aqui principalmente, né, é difícil, é complicado controlar adolescente, é verdade, né? Principalmente adolescente que está na idade então de desafiar, né? Então, tem aqui a Nelícia, a Silvia e a Ângela estão nos elogiando. Eu gostaria de que elas colocassem o município, né? De qual município que elas estão comunicando com a gente. Então, Vilmar, eu vou caminhar para as considerações finais. Eu quero te dizer que é muito bacana sempre estar conversando com você.
Todas as vezes que tive essa oportunidade, sempre eu aprendi muito. Eu tenho certeza que as pessoas que tiveram aí, tiraram esse minutinho, aí, esse tempinho para conversar com a gente, também tiveram essa sensação. Vilmar, eu vou deixar então para suas considerações finais, tá? E já te agradecendo, e agradecendo a todo mundo que passou por aí. Temos gente aí de um monte de lugar. E se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, a gente ainda abre para alguma pergunta aí. O Diácono Altair está mandando um abraço para a gente, Altair, lá de Ibitirama, de Santa Marta. O momento é realmente de discussão nesse contexto de possível retomada das aulas. O momento também, fugiu aqui o comentário dele, mas é a preocupação dele. Um colega de trabalho lá no Patrumã da Penha, uma pessoa espetacular. A Ângela está falando aqui que é de Itaguaçu, bom, a Ângela Prata de Itaguaçu, Rafaela Peixoto de Divino São Lourenço, Marcelo Pimentel. O Marcelo é do ABC, que é lá do ABC Capixaba, Piacá, Bom Jesus e Calçado. A Luciana está... É o ABC Capixaba. Entrou a Sueli, nossa querida Sueli lá de Dores do Rio Preto. Entrou, eu também tenho torcida organizada, né? O meu irmão entrou para me mandar um abraço. A minha sobrinha, Raíla. Bacana, eu tô assim, lisonjeado com tanta gente, achei que o assunto foi bacana. Então é isso, Vilmar, vamos fazer suas considerações aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente faz rapidinho, mas para a gente encerrar. Tá. Primeiramente, te agradecer, tá, por este momento, tá, me colocar à disposição sempre que você desejar, que o contexto, né, a temática educação estiver em pauta, eu estou aqui à disposição. Eu acho que o nosso papel é esse, né, de esclarecer. Eu acho que eu tenho certeza que a melhor fonte, né, é a fonte, digamos, ir na fonte certa no sentido do diálogo, né, e da informação. A informação qualificada. A melhor fonte é a informação qualificada. Então eu trouxe aqui na portaria, dizer para as pessoas justamente isso. Enquanto gestores públicos, nós somos gestores públicos, mas antes de tudo, em primeiro lugar, nós somos também seres humanos, defendemos a vida, né? Somos pai de família, temos as nossas famílias, né? Então a gente questiona também. Só que enquanto gestores nós convivemos em dois lados. Temos o nosso lado pessoal e temos o lado legal, né? E nós estamos em uma função. Então, em determinados momentos, nós temos que tomar decisões, né? Exatamente. E é óbvio que, assim, decisões estão sendo tomadas aqui no Espírito Santo. Estamos indo num alinhamento. Você vê que, diferente de outros estados, que rede privada já começou, independente, né, disso ou da rede pública, e aqui no Espírito Santo nós estamos alinhados, nós estamos discutindo, tem sido feito esse trabalho e isso é importante, né? E como finalmente aí da minha fala é isso, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, né, nos ouvindo, nos dando credibilidade, tá, né? É o privilégio de tê-las aqui conosco, nos ouvindo. O nosso muito obrigado, né? E dizer que estamos à disposição. Tá bom? Isso aí, Vilmar. Então, para finalizar, temos gente de Atílio Vivaco, meu amigo Renan, de Atílio Vivaco, Juiz de Fora, Dessá, que é grande amigo. Ele falou aí, tá elogiando aí, melhor secretário de Educação do Brasil, mas o elogio foi para você, tá, Vilmar? Ele não compete a mim, não compete a você. Tem a Nelly está falando que é de Cachoeiro. Tá? Então, assim, a gente vai finalizar, Vilmar. Vamos torcer para que a Vera Lúcia está perguntando aqui, crianças com necessidades especiais, protocolo diferenciado, Vilmar está perguntando se as crianças com necessidades especiais terão um protocolo diferenciado, né? Está chegando agora e já foi dito que sim, né? Eu queria responder uma questão da Alda aqui. Pode falar, né? Pode falar. Ela coloca aqui, essa questão é muito importante. Como planejar para o próximo 2021, quando teremos uma eleição municipal este ano e não há garantia de continuidade, né? Excelente questão, excelente. Essa questão aqui é justamente o que tem permeado
as nossas discussões. Por quê? Ninguém no âmbito municipal hoje tem a garantia do que vai continuar ou não. Porque nenhum processo de reeleição indica que aquele secretário vai continuar. Sim, né? ninguém Nenhum tem. processo de reeleição. O cargo é livre de nomeação da eleição, não tem, né? Isso daí. Não Então, tem. mas eu acho que o principal legado que a gente tem orientado é no sentido de deixar registros, né? Que aquela cultura de que muita gente entra e quando quem vai sair, deixa os computadores limpos, deixa tudo em branco, e que quem entra troca todo mundo, que essa cultura ela precisa acabar. De ver que o registro agora é justamente isso. Eu tenho, por exemplo, colocado isso para minha rede. Olha, eu posso sair, tá? Vocês vão ficar. E eu estou dialogando com vocês. Nós estamos construindo um processo. Então, independente de quem entra ou se quem fica, esse registro ele vai subsidiar o planejamento, sim, de quem entra. Tá? Então, por exemplo, nós temos orientado muito isso no campo da educação, no sentido que existia um plano de ensino, vamos falar na linguagem pedagógica aqui agora, né? Existia um plano de ensino que deveria ser dado, não conseguirá ser cumprido, mas nós temos, então, por exemplo, numa primeira coluna, 3 colunas, uma coluna, isso tinha que ser feito. Coluna 2, conseguimos fazer isso. Ponto de atenção para 2021. Isso. Então, se a gente fizer, no mínimo, isso, nós já damos um norte para quem entra. Mas precisa ser feito. Que precisa ser feito. Nós não precisamos deixar o planejamento pronto para quem vai entrar, se for o caso. Né? Se puder, melhor ainda. Mas nós podemos deixar todos os indicativos para não perca ainda muito mais. Né? Nós não trabalhamos para A ou B, nós trabalhamos para o povo. Para o povo. Bacana, tá, o vereador Zé Paulo, lá de Bitirama, combativo o Zé Paulo, é um cara muito bacana, um amigo, espero que a gente possa contribuir também, né, na atuação dele. Brenda, lá de Aracruz, mais uma pessoa de Aracruz. E é isso aí, Vilmar. Então, eu quero só te agradecer e colocar à disposição também para, se eu puder ser útil de alguma forma, tá, nesse debate aí. Eu estou à disposição. No mais, eu quero agradecer todo mundo que entrou. A gente está agora com 60 pessoas, 59 pessoas, Vilmar. Assim, eu estou assim, agradecido pela participação. Acho que a gente está conseguindo dar uma contribuição para a sociedade. E vamos torcer para que, assim como foi o início da pandemia, houve muita politização do assunto. Ainda há a politização do assunto em relação, principalmente à área de saúde, se toma remédio, se não toma remédio, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, não é o nosso, mas que a comunidade e a sociedade possa estar contribuindo com a educação. Né? Eu vi ainda hoje uma reportagem que uma criança ganhou uma máscara da Secretaria de Educação, se eu não me engano é estadual, e a máscara estava maior, ela tampou o rosto da criança todinha, e aquilo deu rede social. Então, assim, quando que na verdade podia se trocar o tamanho da máscara. Então, tem muito disso que vai está e vai continuar atrapalhando o nosso trabalho, né, na área da educação. E eu quero, talvez mais adiante, Vilmar, quando voltar, a gente possa conversar um pouco sobre o Fundeb, né, e também a gente está finalizando, mas vai surgindo ideia. Eu fiquei outro dia pensativo sobre a questão de municípios que teriam condições de gastar os 25%. E eu fiquei pensando que tanta coisa para fazer, como é que não vai conseguir gastar o limite constitucional? Quer rapidinho falar? Coisa. Eu ainda fui, essa semana passada, eu ainda fui fazer as minhas contas aqui, graças a Deus eu já estou no 29, entendeu? Tá vendo? Eu já estou cumprindo 29, graças a Deus. Você precisa fazer adequação física, você precisa comprar um monte de EPI, fazer...
Então, como? Assim, por mais que você não tenha uma folha de pagamento que alguns municípios demitiram, né? Então, ensino híbrido vai precisar de computador, de tablet, claro, tem muita coisa, é a hora investimento de na munir. tecnologia, laboratório, tem muita coisa que pode fazer neste momento aí. É a hora Reformar de as munir o pessoal. escolas, entendeu? Claro. Algumas adequações, tem muita coisa aí que se você chegar aqui na minha rede hoje, eu aproveitei esse momento com a própria mão de obra aí do funcionário, né? Eu só fui comprando material, as escolas estão praticamente todas reformadas, né? O aluno não estava na escola, eu saí catando tudinho Muito que bom, precisava ser muito bom. feito. É isso, e é isso. Aí eu fiquei estarrecido quando o gestor vai dizer que não tem condições de gastar 25%. Poxa, eu fiz até um post no Facebook e alguns professores questionaram. Então, a Luciana Paixão tá dizendo para a gente marcar outra live. Ô, Luciana, pode falar o tema aí, quem sabe? Né? A gente Eu vou conversa. aproveitar, você deu a deixa do Fundeb, já que nós estamos com 56 pessoas aqui. Vamos lá. A votação do Fundeb no Senado, ela está para acontecer ainda no mês de agosto, né? Possivelmente nessa quinzena agora ainda, né? Estava começando. Então é preciso que nós, enquanto sociedade civil, façamos, né, um movimento de provocação aos nossos senadores, porque agora está no Senado, né? E aí nós temos 3 senadores no Espírito Santo, para que vote o texto, tá? O que a Undime tem pedido é isso, para que os senadores votem o texto aprovado na Câmara, porque sem emenda, porque como se trata mudar, de uma... ferrou. Se mudar, complica, volta e tem todas essas questões. E a educação conseguiu uma conquista aí com a inclusão do CAC, por exemplo, né? E a gente sabe que isso aí para o governo é um desafio e é o que está sendo até mais debatido neste momento. Então, assim, que todo mundo, vamos lá mandar os e-mails para os nossos senadores, fazer vídeo. Eu já fiz vídeo, já coloquei nas redes sociais, né? Chamando os senadores do Espírito Santo, a bancada do Espírito Santo, para essa defesa do Fundeb, em defesa da educação, né? Nós estamos falando de financiamento, não dá para falar em educação sem falar em financiamento, né? E aí nós temos muitos desafios, o ensino híbrido aí vai ser um deles, né? O investimento, como eu falei, escancarou a questão da tecnologia, um foco, qualquer planejamento agora, será o investimento na área tecnológica. Sim. Né? E até a qualificação profissional também, né, Vilmar? Porque é comum pessoas que não lidam bem com essa questão de tecnologia. Então, daqui a pouco tem que se pensar, não, já está sendo pensada essa questão de qualificação do profissional para manusear. Nós apanhamos aqui, o primeiro vídeo não foi ao vivo, porque nós apanhamos aqui para poder entrar ao vivo. E assim vai, né, Vilmar? A gente vai aprendendo. Aí, um abraço para a Edilene aqui, que não colocou o município que tá falando com a gente, e a Marilene de Bitirama, Marilene Andrade. É isso então, meu irmão. Eu agradeço esse momento assim ímpar, um momento onde nós podemos aprender muito contigo, tá, Vilmar? Eu quero agradecer esse tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, tanto na Undime quanto no seu município aí, em Jerônimo Monteiro, onde você precisa cuidar, e ainda mais durante, né, isso tudo que nós falamos aqui, você está colocando e vivendo a prática. Tá bom, Vilmar? Eu te desejo sucesso aí, a pessoa de Conceição do Castelo entrou agora. Eu te desejo sucesso e na sua caminhada, tá? Que Deus te abençoe e te ilumine aí para que nenhum percalço aconteça aí durante a sua trajetória, tá bom, meu irmão? Um grande abraço, obrigado por tudo abraço, tá bom? E obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Valeu. Um grande abraço, valeu.